Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre raiz. Bom, primeiramente, raiz, será que toda planta possui raiz? Não. Raiz é uma característica, uma estrutura, um órgão vegetativo das plantas, mas que não está presente em todas elas. As briófitas não possuem raízes, né? As briófitas possuem os rizóides ou risídeos. As duas palavras estão corretas, podem ser utilizadas. Qual a diferença? Bom, tem várias. Você tem diferenças. Por que o risídio ou rizóide não é uma raiz? Porque tem diferenças anatômicas nos tecidos, né, na histologia ali, além da fisiologia, das funções. Então você tem diferenças anatômicas, fisiológicas e teciduais histológicas aí entre eles. Bem, então vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho sobre raiz. Aqui nós temos um exemplo de uma raiz de dicotiledônea, de uma angiosperma dicotiledônea ou eudicotiledônea, para a gente analisar algumas partes dessa raiz. Primeira coisa, aqui no ápice dessa raiz nós temos a coifa. Nós já comentamos sobre ela em sala de aula, que é uma estrutura de proteção contra o atrito com o solo e contra predadores ali que podem destruir um tecido importantíssimo que é o meristema. O tecido meristemático está aqui na ponta e sofre bastante mitose, né? Realiza bastante mitose e promove o crescimento em profundidade dessa raiz. Aqui nós temos uma região de alongamento, crescimento, a região de zona pilífera, onde tem os pelos absorventes, os pelos que vão absorver a água e os sais minerais para essa planta, e essa região aqui de ramificação, que na verdade se formam o quê? As raízes secundárias. Lembrando que aqui nós temos uma raiz de angiosperma dicotiledônea, que tem uma raiz principal, e as raízes secundárias. Então, aqui comparando, uma raiz de dicotiledônea e uma de monocotiledônea. Então, essa aqui tem uma raiz principal ou axial com ramificações, né, com raízes secundárias, e nós temos uma monocotiledônea aqui à direita com uma raiz em cabeleira. O que acontece? Essa raiz aqui da esquerda, ela acaba tendo uma fixação maior da planta no solo. Por quê? Porque essa raiz axial aqui tende a se desenvolver bastante e promover uma fixação maior além do sistema de alavanca que você tem aqui com as raízes secundárias. Bem, vamos falar um pouquinho das adaptações ou especializações dessas raízes. Lembrando que a raiz ela pode ter uma função, além da função de fixação no solo, ou no substrato, ela tem uma função de absorção de água e nutrientes desse solo, mas ela também tem outras funções. Por exemplo, ela pode realizar o armazenamento de substâncias. Então, isso aqui é uma raiz chamada raiz tuberosa, esse tipo de raiz, que armazena nutrientes dentro dela. Então, lembrando, qual é a forma de armazenamento de nutrientes aqui da planta? É na forma de amido. Então, você vai ter um armazenamento, aqui no caso nós temos uma beterraba e aqui mandioca. Então, são raízes tuberosas, que elas armazenam nutrientes. Outro exemplo aqui são os rizóforos, está presente aqui numa árvore de mangue, exemplo a Rhizophyra mangle ou mangue vermelha. Aqui tem que fazer um parênteses. Na verdade, essas estruturas que a gente chama de rizóforos aqui, antigamente se identificavam como raízes, hoje a gente sabe já há um certo tempo que na verdade não são raízes, são caules, são estruturas que saem do caule aqui e que ajudam a fixar essa planta assim como a raiz dela. Bom, independentemente de ser caule ou raiz, não é isso que o vestibular vai ficar cobrando de você. O que ele vai cobrar é a função. Ele pode colocar um desenho uma imagem dessa estrutura, desse tipo de estrutura, ou simplesmente falar sobre ela, os rizóforos, e perguntar a função. Então, a função dele é fixação. Por quê? Tá vendo que parece um monte de pernas de aranha, né? Parece pernas de um bicho aí grande. O que acontece? Como o solo aqui é lodoso, não é um solo rígido, é um solo mais lodoso, mais mole, vamos dizer assim. O que acontece? Essa estrutura que ele tem dos rizóforos ajuda a fazer a fixação nesse solo. Tá bom? Então é isso que você precisa saber. A fixação relacionada com esse tipo de solo mais lodoso, mais mole. Outro tipo de
de raiz ou especialização, que é uma raiz aérea chamada pneumatófilo. Também está associada com mangue. Só que pneumatófilo é diferente em que sentido? Você tem uma raiz que está por baixo ali daquele solo lodoso do mangue e você tem pedaços dessa raiz, né, ramos que vão crescendo para fora do solo, que são cheios de porozinhos, de buraquinhos, são os pneumatódios. Por que pneumatófilo? Essa raiz, na verdade, é uma raiz aérea respiratória. Ela permite a planta captar o oxigênio do ar ao invés do solo. Por quê? Porque esse solo do mangue ele tem uma grande quantidade de material orgânico, matéria orgânica, e que está em decomposição. A decomposição libera bastante CO2, gás carbônico. Então você tem um solo com muito gás carbônico e uma taxa menor de oxigênio. Isso dificulta retirar esse oxigênio do solo. Então, o que essa planta tem como adaptação? Ela retira o oxigênio diretamente do ar. Então, aqui está mostrando uma imagem. Aqui são plantas do gênero Avicennia sp, aqui é uma espécie da Avicennia, típica também de manguezal. Então, todos esses risquinhos aqui, né, na parte saindo aqui do solo lodoso, são as raízes pneumatófilos dessa Avicennia. Outro tipo de raiz, a raiz tabular, típica de árvores de grande porte. Tabular parecem tábuas, né, enormes as raízes, que ajudam justamente na fixação de uma planta tão grande como essas. Outro exemplo são as chamadas raízes austório, olha o nome aqui, austório. O que é uma raiz austório? Uma raiz austório ela tem uma capacidade de penetrar no tronco, no caule de uma planta hospedeira. Então, a raiz austório está relacionada com o quê? Uma adaptação de raízes de plantas parasitas, plantas que parasitam outras plantas. Então, o que acontece? A raiz dela vai penetrar no caule da planta hospedeira e vai retirar a seiva dela. Aí nós temos dois tipos. Nós temos, vou dar dois exemplos, o cipó chumbo e também a erva de passarinho. Qual a diferença entre elas? Aqui é o exemplo do cipó chumbo. O cipó chumbo, apesar de estar aqui mostrado como verdinho, na verdade ele é amarelado, ele não é verde. Por quê? Porque ele é aclorofilado, não tem clorofila, não faz fotossíntese. Como que vive uma planta sem fazer fotossíntese? Porque ela retira o seu alimento da planta hospedeira. Como que ela faz isso? Então vamos falar aqui. Essa planta, esse cipó chumbo, é chamada de holoparasita. O que é isso? Um tipo de planta parasita, holos, do grego total. É um parasita total. Como seria isso? As suas raízes austórios, elas retiram seiva elaborada da planta hospedeira. Então ela não faz fotossíntese, ela retira todo o alimento da planta hospedeira. Se você comparar com a outra, aqui, a erva de passarinho, a erva de passarinho é uma hemiparasita, ou seja, parasita parcial, hemiparcial. Então, o que ela faz? As suas raízes austórias ou sugadoras, elas vão penetrar no caule da raiz, no caule da planta hospedeira e vai retirar a seiva bruta. Retirando a seiva bruta, ela usa a seiva bruta para fazer a sua fotossíntese. Então ela suga alguma coisa da outra, mas não é diretamente a seiva elaborada que a outra produziu. Tá bem? Pode matar a planta? Pode, principalmente uma holoparasita, que retira a seiva elaborada da outra. Né? Totalmente chupinha. Outro tipo, raiz estrangulante sobre o tronco. Nesse caso também uma planta que está sobre uma outra, sobre uma hospedeira. E nesse caso aqui ela não retira nutrientes dela, mas ela cresce sobre a outra, dificultando, evidentemente, a circulação de seiva, que ela vai estrangulando a outra e pode matar também essa planta que está por baixo. Tá? Nesse caso aqui, o cipó que está por cima são chamados de mata-pau. São exemplos de mata-paus, algumas espécies do gênero Ficus e do gênero Clusia. Esse outro aqui, não é uma estrangulante, é uma chamada enlaçante, porque ela não estrangula, ela enlaça essa raiz aqui, no caso da orquídea, ela vai enlaçar a planta sobre a qual ela está. Importante dizer, orquídea e bromélias, que também tem aqui raízes com esse comportamento, elas não são parasitas, elas são epífitas. O que é isso? Então, elas têm uma relação
ecológica com a sua planta sobre a qual ela está, que não é uma relação de parasitismo, sim de epifitismo. Para elas, é importante estar sobre uma outra planta, uma planta suporte aqui. Por quê? Porque elas conseguem mais luz para fazer fotossíntese. Elas são plantas o seu habitat é mata atlântica, a mata mais fechada. Então, ficando sobre plantas maiores, ela consegue captar mais luz do que ficar só simplesmente no solo. Para a planta hospedeira ou planta suporte, não prejudica em nada. Ela não prejudica e nem ajuda, é nulo. A relação é nula. Mas para a epífita, no caso a bromélia ou no caso a orquídea, é benéfica. Outra, as raízes do tipo aquática. Então, nós temos aqui um exemplo, o aguapé. Geralmente, essas raízes de plantas aquáticas não têm pelos absorventes na raiz. Então, não tem uma região específica para absorção de água e sais minerais, porque ela está imersa na água. Aqui, um outro exemplo, a Vitória régia. Tanto a aguapé quanto a Vitória régia, eles possuem o que nós chamamos de parênquima aerífero. Esse parênquima aerífero está presente em algumas partes da planta, por exemplo, aqui, ó, somente nessa região aqui mais gordinha embaixo, que ajuda no quê? É um parênquima que armazena ar. Então, ela ajuda na flutuabilidade. Tá? Aqui também, isso aqui são folhas, isso aqui são os pecíolos da folha, né? Como se fosse o cabinho da folha, o pecíolo. Então, olha aqui, ela tem bastante tecido de parênquima aerífero, que permite essa flutuação. Vitória régia, ali nos rios da Amazônia. Aqui mostrando folhas de Vitória amazônica, medem até 1,80 m de diâmetro. Na verdade, fazendo uma atualização aqui, tem algumas com até 2,5 m de diâmetro. Tá? Então, aqui a folha, o pecíolo. O que é o rizoma? O rizoma é um tipo de caule. Então, aqui nós temos um caule que está submerso na água e depois saem as raízes aqui dele. Então, tudo aqui embaixo. Uma curiosidade, o batismo da planta foi feito pelo explorador alemão Robert Hermann Coburg, que estava numa expedição a serviço da coroa britânica, e o nome é uma homenagem à Rainha Vitória, rainha da Grã-Bretanha na época. Então, por isso, Vitória régia, Rainha Vitória, em latim. Aqui uma criança, o pessoal sempre fala, dá para ficar em cima da Vitória régia, não afundar. Depende também, né? Aquela questão, se você ficar em cima, colocar a criança aqui em pé, os dois pés num ponto só, ela vai acabar afundando. Mas você dividindo o peso do corpo aqui, um corpo que não seja tão pesado, consegue ficar em cima como está o menino aqui em cima da Vitória régia. Aqui mostrando as folhas. Suas flores brotam nos meses de janeiro e fevereiro e duram apenas 48 horas. Olha aqui uma aqui embaixo no canto direito. Abrindo somente à noite e apresentando cores brancas no primeiro dia e rosadas no segundo. Tudo bem? Mas tardia aqui, porque você tem, abrindo à noite, mas você tem a hora de escurecer, né, começa a abrir, você tem também durante o dia, você tem amanhecer o dia e você tem ainda a flor ali em tempo aberto, tá bem? Bem, para finalizar, mostrando um terceiro tipo de planta aquática, que é a taboa, nome popular. Taboa, você tem, essas estruturas aqui são as inflorescências dela, depois formam os frutos. São inflorescências com flores em formato de espiga. E os frutos, que vão se formar nas florezinhas aqui, tem uma inflorescência, tem um conjunto de flores. Depois forma um conjuntinho de frutos, de 1 a 2 milímetros de comprimento cada frutinho. Tá bem? Pessoal, ficamos por aqui. Nós vimos um pouquinho sobre raízes, a estrutura de raízes e algumas adaptações ou especializações das raízes, especialmente de dicotiledôneas. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.